Olá, tudo bem? Meu nome é Beto de Mello, eu sou professor do Colégio Batista Atos nas disciplinas de Filosofia e Ensino Religioso. Estou aqui para conversar com vocês acerca de uma celebração muito importante que ocorrerá no dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Nós sabemos que, exatamente nessa data, 31 de outubro do ano de 1517, Martinho Lutero, um monge agostiniano, resolve afixar 95 teses na porta da capela do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, onde ele propôs para os teólogos, para os interessados, um debate acerca das indulgências, buscando então uma renovação na espiritualidade do cristianismo medieval. E a história vai contar, nos relatar que a partir deste marco, deste evento, ocasionaram uma série de fatores, um movimento realmente que posteriormente ficou conhecido como Reforma Protestante, né? Um movimento que se espalhou por toda a Europa em virtude da recente invenção da imprensa, né? E Lutero, um amante das escrituras sagradas, no contexto do Renascimento, em que havia um fôlego novo, um renovar dos estudos do grego, né, em virtude do Renascimento. Então, este monge, ele, ao cursar o seu doutorado em teologia, ao iniciar as suas aulas, né, enquanto professor de Novo Testamento, ele descobre uma série de verdades que haviam sido abafadas pelo cristianismo medieval. E uma das verdades mais marcantes que impulsionaram o movimento da Reforma Protestante está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá pela fé. Então, Lutero, renovando as interpretações do Novo Testamento, ele então propõe esses debates, né, essas 95 teses, que ocasionaram, como eu mencionei, uma série de movimentações, né, na Europa do século XVI, e o movimento se espalhando, tendo outras lideranças independentes em diversos países, como, por exemplo, Zwinglio na Suíça, Menno Simons na Holanda, e depois, numa segunda geração, João Calvino, um francês que desenvolve o seu ministério pastoral e teológico na Suíça. Então, este movimento é fundamental para a gente entender a história do pensamento ocidental, entender, né, o desenvolver da teologia dentro do cristianismo e da espiritualidade de milhões e milhões de pessoas que são profundamente influenciadas até hoje pelas grandes ideias, as ideias transformadoras trazidas pelo movimento da Reforma Protestante. Eu queria resumir, né, e os historiadores depois procurando analisar, entender as grandes marcas da Reforma Protestante, eles levantaram 5 grandes somentes, né, os 5 solas da Reforma Protestante. E eu quero trabalhar aqui com vocês rapidamente esses 5 elementos, né, esses 5 solas que resumem bem os postulados, as propostas teológicas que foram desenvolvidas por esses diversos reformadores do século XVI e depois, né, na sequência, a história do cristianismo, a história da igreja, vai mostrar a influência no surgimento das grandes denominações, né, as ramificações que o protestantismo trouxe, né, até o ponto de chegarmos a um movimento tão diverso, né, o movimento evangélico, por exemplo, no Brasil, que cresce a cada ano, e é fundamental a gente resgatar essas ideias, resgatar esses valores que estão na raiz da identidade das igrejas, né, e daqueles que acreditam no cristianismo a partir das lentes, a partir da perspectiva dos valores da Reforma Protestante. Então, como eu mencionei para vocês, eu quero brevemente destacar aqui os 5 solas da Reforma Protestante, os 5 somentes, uma síntese, um resumo das principais ideias da Reforma, tá bom? Então, o primeiro sola é o sola scriptura, do latim somente as escrituras. Os reformadores enfatizaram que a Bíblia é a única fonte
autoritativa, a fonte última, autoritativa em assuntos de questão de fé e de prática. Não há nenhum outro documento, nenhuma outra tradição ao nível de importância da Escritura Sagrada. Então, ela é única, ela é um instrumento pelo qual Deus revela, se manifesta a sua vontade ao seu povo. Então, o primeiro sola Escritura. O segundo sola gratia, ou sola gratia, né, do latim, somente a graça, enfatizando aqui que a salvação, o relacionamento de Deus com o ser humano se estabelece por meio da graça. Deus não faz nada coagido, Deus não age em resposta aos méritos humanos quando se trata da salvação do ser humano. A única força que move a Deus em direção ao ser humano, em oferecer perdão, salvação, é a sua graça. Então, Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus não está vinculado a nenhum jogo de barganha, nenhum interesse escuso. Deus, ele é soberano e manifesta-se pela graça. A salvação é somente pela graça, é o favor imerecido de Deus que alcança o coração daqueles que creem, né? Um outro sola é o solus Christus. Solus Christus, somente a Cristo, enfatizando que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro caminho, só há um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não há nenhuma outra forma do ser humano acessar a Deus senão pela obra salvadora, redentiva de Jesus Cristo. Tá bom? Então, o quarto sola aí é o sola fide. Sola fide, que quer dizer somente a fé. A forma de nós nos apropriarmos da obra redentiva de Jesus Cristo, que é oferecido pela graça de Deus, é pela fé. É pela fé que nós recepcionamos essa obra salvadora, essa obra de redenção, que transforma a nossa vida, que molda a nossa identidade, que faz com que nós tenhamos um padrão, um novo modelo de vida, pertençamos a um novo reino, o reino dos céus. Então isso só é possível pela fé, e pela fé somente. Nenhuma obra, nenhum outro recurso é requerido ao ser humano, senão a manifestação da sua fé em Jesus Cristo. Obviamente, como diz a carta de Tiago, né, a carta do Novo Testamento, a carta de Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Então, naturalmente, na medida em que nós nos entregamos, recepcionamos a Cristo, né, a nossa salvação, a Cristo, nos entregamos a Cristo em fé, naturalmente os nossos hábitos, as nossas obras vão ser remoduladas, vão ser ressignificadas. Então, Jesus ensinou, né, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, as obras, a boa conduta, o bom comportamento é fundamental, mas ela não é o requisito, a condição para a salvação. Nós não fazemos o bem para sermos salvos. Nós somos salvos pela fé e a partir de estarmos imersos nessa nova condição, nós somos habilitados pelo Espírito Santo e capacitados a toda boa obra. Tá bom? E por último, o último sola, né, o soli Deo glória, ou somente Deus a glória, é porque os cristãos entendem que, especialmente os cristãos de tradição reformada, né, ou vinculados à reforma protestante, eles entendem que Deus é o único digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Ele está sentado no trono soberano, ele governa todas as nações, ele governa a minha história, ele governa a sua história, e que Deus maravilhoso é esse. Nós louvamos justamente a esse Deus poderoso, esse Deus que é trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, por nos ter dado condições de vivenciar um movimento tão importante na história da humanidade, ali no século XVI, a Reforma Protestante, que nós celebramos com tanta alegria
agora já há mais de 500 anos desse evento, ainda marcas indeléveis na história da humanidade e aqueles que participam dessa tradição se alegram bastante. E domingo agora, dia 31 de outubro, pessoal, nós celebraremos o Dia da Reforma. Deus abençoe vocês, que vocês sejam fortes, firmes, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Um beijão, fiquem com Deus, Deus abençoe.